Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Gladys, neurologista infantil. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês do transtorno do espectro autista, tá bom? Com a classificação do DSM-5, o transtorno do espectro autista acaba ficando em um grupo de transtornos de neurodesenvolvimento, né? Que seria, além do TEA, teríamos dentro desse grupo o TDAH, transtorno específico do neurodesenvolvimento, transtorno do neurodesenvolvimento intelectual, transtornos motores, transtornos de comunicação, tá? Mas o que é um transtorno de neurodesenvolvimento ou do neurodesenvolvimento, né? São transtornos que levam a um déficit no comportamento pessoal, social e o acadêmico, tá? Que podem ser de leves, como um transtorno específico de aprendizagem, até quadros mais incapacitantes, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, que depende muito do grau do nível de autismo, tá bom? Se fala que os transtornos do neurodesenvolvimento correspondem a 10% da população infantil. Olha, né? É bastante, é um número importante para a gente se preocupar. Então, hoje conversaremos um pouco mais dos critérios diagnósticos. A continuação, eu quero colocar uma tabelinha que eu peguei do DSM-5 mesmo, para vocês entenderem melhor. Tem vários critérios para a gente fechar um diagnóstico de TEA, como eu sempre falo, né? Tem vários, então ele está por grupinhos, grupo A, grupo B, grupo C, e dentro do grupo A e do grupo B tem outros itens embutidos, tá? Geralmente são 3 em cada, no A e no B, tá? Esses 2 primeiros, A e B, são os mais importantes, tá? Mas assim, o principal são os déficits na interação social e na comunicação. Agora, dentro do DSM-5, ele tem embutido 3 pontos também, tá? Que seria, vou ler para vocês: déficits expressivos na comunicação não verbal ou verbal, usadas na interação social. O que é isso? A não verbal seria aquele olho no olho, aquela interação visual que a gente fala, tá? E a verbal seria esse traço que muitas crianças autistas têm, traço da fala, mas nem todas têm, tá? Principalmente Asperger tem uma boa comunicação verbal, tá bom? O outro ponto seria a falta de reciprocidade social. Geralmente eles não se importam muito, né? Aquela coisa que a gente fala, eles vivem no mundinho deles, gostam de brincar do jeitinho deles, com os brinquedinhos deles, fazer as coisinhas que eles gostam sempre, fazer repetitivo. O outro ponto, incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizade apropriados para o estágio de desenvolvimento. Eles preferem ficar mais sozinhos, o Asperger também. Ele é tão bom em uma coisa que acaba cansando os outros, por exemplo, sei lá, nome de países, começa a falar só disso e não gosta de ser interrompido, né? Então as pessoas cansam e deixam ele sozinho, acaba até sofrendo bullying. B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades manifestados pelo menos dois dos itens abaixo, que são aqueles critérios embutidos que eu tinha falado para vocês. Comportamentos motores ou verbais estereotipados, comportamentos sociais incomuns. Pode ser aquela ecolalia, aquela fala repetitiva, mas muitas vezes durante o dia. Ou aquelas estereotipias motoras, né? Balanço do corpo, as mãos, inclusive muitas crianças podem bater a cabeça quando estão irritadas, tá bom? Excessiva aderência a rotinas e padrão ritualizado de comportamento. Por exemplo, vocês contam para mim muitas vezes, né? Às vezes ele fica todos os dias na casa da avó e quando a mãe ou o pai está de folga e tenta ficar em casa com a criança não quer. Já acorda no horário certinho, às 9 da manhã para ir na casa da avó. E como ela não vai no dia, fica muito irritada, chorando e demora para entender que vai ficar em casa esse dia. Ou pode ser alimentação, sempre quer comer no mesmo pratinho, né? A mesma comida, ou inclusive quando já na idade adulta ele pode querer comer sempre no mesmo restaurante, na mesma mesa, a mesma comida, ser atendida pelo mesmo atendente. Então são comportamentos ritualizados. E interesses restritos, fixos e intensos, né?
Geralmente querem a mesma brincadeira, assistir os mesmos desenhos. Eles podem até se juntar com as crianças, mas não brincam com as crianças. Elas ficam no meio das crianças, porém fica sozinha brincando do jeitinho dela. Ela não brinca com a criança, tá? E sim, esses sintomas devem estar presentes no período do neurodesenvolvimento, porém, muitas vezes a criança pode desenvolver depois, quando ela acaba chegando no limite da sua capacidade, ela começa a regredir, tá? Geralmente acaba desaprendendo o que já tinha aprendido ou não evolui mais. É o que muitas vezes vocês falam para mim, doutora, ele fazia tudo normal e agora do nada ele parou, né? Então pode acontecer geralmente em volta de 2 aninhos de idade, tá bom? Então vamos continuar falando. O transtorno do espectro autista ele pode estar relacionado a outros diagnósticos também, que aparecem como comorbidades no decorrer da doença e depende muito da idade da criança, tá? Temos principalmente o transtorno de ansiedade, bastante comum, principalmente na criança, no adolescente, tá? Transtornos depressivos, deficiência intelectual, tiques, epilepsias, transtornos de comunicação. Então, no decorrer do autismo, podem aparecer muitas outras doenças. Geralmente, o autismo não vem sozinho, ele pode estar associado com outros quadros clínicos, como, por exemplo, o distúrbio do sono, bastante comum, tá bom? Então, todos esses critérios diagnósticos, o que é o mais importante dentro de um diagnóstico de autismo? Avaliação cognitivo-comportamental da criança, junto com o médico neurologista, junto com os pais, tá? Então, a gente avalia essa criança no consultório, vê o comportamento e a gente agradece se a família puder fazer algum vídeo caseiro, mostrando a criança em diferentes momentos da vida dele, do dia a dia, brincando em casa, quando for visitar algum familiar, quando for na escola, em épocas que não são de pandemia. Ajuda muito, eu sempre peço para vocês fazer um vídeo caseiro, ajuda demais na avaliação e também para fechar um diagnóstico. Outra coisa muito importante que eu sempre falo e que realmente eu acho muito importante, a avaliação interdisciplinar. O neurologista, junto com uma equipe interdisciplinar, que seria, dependendo da necessidade da criança, uma fonoaudióloga, uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma terapia ocupacional, para poder indicar uma terapia específica depois de fechar um diagnóstico. Mas hoje falaremos só dos critérios diagnósticos, e tem alguns textos que auxiliam também, tá? O MChat, o EIDOS, tem o CARS, tem o CAST, tem vários textos que auxiliam a gente, são questionários que fazemos com os pais, tá bom? Ajuda muito para também fechar um diagnóstico, mas o mais importante sempre será a avaliação cognitivo-comportamental, ver essa criança, observar, e o relato de vocês como pais, tá bom? Um beijinho, até a próxima!